Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal PhysioOn, professor Manuel falando com vocês. Hoje nós vamos começar um assunto, de cinesiologia falando de membros inferiores, tá? Então nós vamos falar sobre o símbolo do membro inferior, então a parte do quadril, beleza? Então, para quem já conhece nosso canal aí, segue nossas redes sociais, dá uma divulgada no nosso canal também para ele crescendo. Vocês estão ajudando ele a crescer dia a dia, tá? Se caso tem algum conteúdo que você queira ver no canal, escreva aí, né, na descrição do vídeo depois, dá o seu comentário, fala assim, ó, eu quero ver tal conteúdo. A gente coloca para vocês, beleza? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho desse símbolo do membro inferior, tá? Então assim, na verdade, a gente fala a parte do quadril, onde tem o osso sacro, né? Junto com o ilíaco, né? Direito, esquerdo aqui, ó, e o pubis, né? Aí a gente fala assim, essa região aqui, a gente vai ser o encaixe dos nossos dois membros inferiores, do nosso fêmur, né? Tibia e fíbula e dos nossos pés, beleza? Então, toda vez que a gente vai se locomover utilizando o membro inferior, a gente pensa no quê? Na nossa base, tá? Então, lembrando que o sacro, né? As últimas vértebras, no caso, são sacrais, né? Então, acima dele aqui vai estar as vértebras lombares, tá ok? Então, se a gente for olhar aqui, tem algumas articulações que ela tem pouco movimentação. Então, teve aula que a gente falou sobre os tipos de articulações já, beleza? Então, a articulação sacroiliaca, né? Então, tem uma articulação aqui, ó, que ela tem mínimo movimento, tá? E a símfise púbica também, que é uma cartilagem, né? Então, tem pouco movimento, mas ela tem também uma movimentação, beleza? Então, quando a gente fala os ossos do símbolo do membro inferior, ele está falando do ilíaco, do pubis, do isquio, do sacro e do cóccix, tá? Vamos destrinchar essa parte aí dos ossos, tá? Lembrando sempre, né, quando a gente olha um lado, né, da articulação, a gente pega sacro e ilíaca aqui, ó, alguns pontos anatômicos são importantes, porque a gente tem que lembrar sempre, né, juntamente com a parte óssea, está passando a parte neural, né? Então, os nervos, no caso, periféricos. Esse aqui é o nervo que todo mundo conhece também, que é o nervo ciático, né? Ou esquiático, chamado aí. E ele passa muitas vezes, ó, ou abaixo, né? Ou entre, no caso, o piriforme, né? Então, o pessoal fala sempre muito a síndrome do piriforme. Quer dizer, esse músculo, quando encurta, ele pode comprimir o nervo ciático e dá ciatalgia, né? No caso, dá uma radiação, no caso, para o membro inferior, aí, dores, né? No caso, atrás da coxa, que pode irradiar até os pés, tá ok? As inervações, né? Então, a gente fala, a região aqui, ó, sacroiliaca, a gente vê também alguns ligamentos que são importantes para a sustentação dessa articulação. Então, a gente fala, tem movimento? Tem, mas é um movimento limitado, mas é importante esses micromovimentos. Para a marcha, a gente fala que a gente tem uma dissociação pélvica, então que é importante, e muitas vezes com algumas doenças também, ou com envelhecimento, por exemplo, a gente pode perder, né, essa articulação, os micromovimentos delas, e acaba atrapalhando todo o nosso esquema, principalmente da marcha, beleza? Aqui na figura também a gente já vê alguns músculos que a gente chama de estabilizadores, né, no caso do quadril, tá? Então, do símbolo do membro inferior. Então, a gente fala glúteo médio, piriforme, quadrado femoral, tá? Ao obturador, né? E tem outros demais músculos que estão na parte mais anterior que a gente fala aqui. E são músculos que a gente chama de rotadores ou estabilizadores, tá? Tanto o rotador externo quanto o rotador interno do quadril, tá? No caso, seria do fêmur, né? Beleza? Se a gente for fazer uma divisão dos ossos, então a gente tem aqui, ó, o ilíaco, né? Então a gente está representado em amarelo aqui pra gente. O isquio está representado na parte azul, tá? E o pubis representado em vermelho, tá? É, o ilho aqui, ó, ele tem uma parte que é mais lisa, né? E uma parte mais áspera, que a gente chama, aqui seria a asa do ilho, né? Então ele fala assim, ele tem uma fossa, igual a gente está vendo aqui, essa parte mais lisa, e ele tem a asa do ilho, né? Então quando a gente fala até muitas vezes de terapia manual, muitas vezes, fala assim, vou fazer uma liberação, né, de tecido conjuntivo da região espinha ilíaca superior, né? Então, espinha ilíaca superior, a gente fala de massagear essa região aqui, ó, tá?
ou inferior, massagear essa região, já pega uma parte do glúteo, né? Da inserção do glúteo, tá? O acetábulo, aqui eu vou dar um spoiler para vocês, assim, quando a gente fala do encaixe do fêmur no acetábulo, a gente vê que é um encaixe, tem um encaixe mais profundo, né? Um encaixe mais a gente chama de congruência, uma congruência melhor do fêmur com o acetábulo. E além disso, tá? Aqui, ó, tem no fêmur, né? Tem um ligamento que sai da cabeça do fêmur que se liga ao acetábulo, para manter melhor essa congruência, tá? Tem pessoas que chegam a lesionar, romper esse ligamento que segura, né, o fêmur dentro do acetábulo. Então tem um ligamento na cabeça do fêmur que liga essa região aqui, ó, para centralizar bem a articulação, tá? Para que ela funcione, ela tenha uma boa congruência, ela mantenha, no caso, a sua congruência com o uso que a gente tem, tá? Então a articulação, que ela, ao inverso do ombro, que a gente já falou sobre ela na parte superior, que era uma articulação mais rasa, essa articulação aqui ela tem uma boa congruência, um bom encaixe articular, tá? Ou seja, é mais difícil de gerar luxação numa pessoa no quadril do que no ombro. O ombro seria bem mais fácil, beleza? Mais fácil que a gente fala assim, caso tiver em relação à anatomia articular, tá? Nessa posição aqui, então a gente vê aqui, quando a gente fala o ápice, né, do cóccix, a gente fala assim, ó, é o rabinho do cóccix, o finalzinho do cóccix, tá vendo? Como se fosse um triângulo, essa pontinha dele que a gente fala que é o ápice do cóccix, mas ele fica se for ver na posição anatômica mesmo, ele fica para baixo, tá? A sínfise púbica, ela fica na parte anterior, né, do quadril, então nós estamos olhando o quadril aqui, né, o símbolo membro inferior, de baixo, uma visão de baixo para cima, tá? A gente vê que o encaixe do fêmur, né, o acetábulo, né, o acetábulo ele é voltado para frente, né, então do nosso quadril, tá? E ele propicia, né, através do fêmur, que é uma articulação esferoide aí, movimentos de adução, abdução, flexão, extensão e rotações, tá? E quando a gente fala da tuberosidade isquiática, essa região aqui, ó, mais áspera um pouquinho, né? A gente fala que essa região aqui recebe, tem uns músculos que a gente fala dos isquiotibiais, né? Por isso que a gente fala isquiotibiais, ele sai dessa região aqui, né? A inserção dele está nessa região, beleza? Aí vamos dar uma amplificada aqui e colocar alguns músculos, ó. Então a gente vê a parte sacral, então eu tirei de um aplicativo que a gente usa aqui de anatomia, ele está ligado ao ilíaco, né? Então ele tem uma articulação, tem bastante ligamento nessa região, mas a gente está vendo aqui ó, alguns músculos que passam na porção posterior da parte ilíaca, né, e insere lá no sacro, como também ó, na parte anterior aqui a gente vê alguns músculos passando, né, aqui ó, o músculo ilíaco, por exemplo, ele está aqui ó, transparente, que a gente chama de flexores do quadril, o psoas maior, menor, ele passa na frente do ilíaco aqui ó, e vem se inserir atrás do fêmur, tá? Vou voltar a imagem aqui ó, ele acaba se inserindo nessa região aqui ó, tá? Então, o flexor do quadril, um dos mais importantes, o psoas maior, menor e o ilíaco, são ótimos, né, flexores do quadril, tá? E gera, no caso, uma estabilização, né, e fazendo, quando a gente fala movimento da marcha, de levantar o quadril, fazer a flexão do quadril para jogar a perna para frente, esse músculo é o responsável, tá? Quando a gente vê o ilíaco, ó, então a gente vê o ilíaco, a gente vê a cabeça do fêmur encaixada, né, no acetábulo, tá ok? E a gente vê que a cabeça do fêmur é mais esferoide, né? É mais arredondada, tá? E ele tem um encaixe com a articulação. Lembrando, pessoal, que a gente aqui está vendo osso e músculo só, tá? Mas tem a parte de tecido conjuntivo que está segurando todas as estruturas aqui, tá? Tanto da parte sacral e ilíaca, como também da sínfise púbica, tá? E vendo na posição posterior aí, ó, a gente tem essa ligação, né? Então a gente fala os músculos muitas vezes de glúteo máximo, glúteo médio, o que a gente falou do piriforme, aqui a gente tem o quadrado femoral, né? Então tem vários músculos que fazem a rotação do quadril. Então quando a gente for falar da ação muscular depois, a gente vai ver que assim, a articulação que a gente tem, a sacroilíaca, ela tem movimento, mas é micros movimentos, tá? Que são necessários para a gente fazer várias coisas no nosso dia a dia, tá? E consequentemente, quando não tem esses micromovimentos, a gente fala assim, a articulação que sempre vai movimentar mais é a articulação, no caso do fêmur, tá? Então a gente fala acetábulo femoral, tá? Mas a gente não pode esquecer que a parte do símbolo membro inferior, ela usa como estabilidade da nossa coluna, né? Coloca a coluna acima e os membros inferiores abaixo, então ela fica como se fosse um centro, né?
da parte dos membros inferiores, né? Ligando o membro inferior à parte do esqueleto axial aí, né? Mas lembrando que tem micros movimentos que são feitos nelas, né? E que são necessários para o nosso dia a dia. A parte que a gente fala da coluna sacral, né? Ela fala, a gente fala que são vértebras que são fundidas, então parece que não tem quase movimento, mas a sacroiliaca tem movimento, tá? Ela tem micros movimentos que são importantes aí, beleza? Então vou deixar o restante para a próxima aula, que a gente vai continuar falando de membro inferior ainda, tá? Então fica com nós, na próxima aula a gente vai continuar falando de membro inferior e vamos começar falando da articulação do quadril, e depois do joelho e depois do tornozelo, tá? Que seria muito importante. Fica sempre no final do vídeo aí, que sempre vai ter umas dicas legais aí, principalmente para a parte prática de vocês, tá? Forte abraço, fique com Deus.